Vamos começar a falar aqui sobre o encarregado. Aqui que é o encarregado. Vamos lá. O conceito, atribuições legais e perfil recomendado. O que é essa pessoa? Pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Tá? Esse é o encarregado. O papel do encarregado é exatamente esse, tá? Ou seja, ele faz ele intermedia os contatos, tá? Então, por exemplo, qualquer problema é ele que entra em ação, tá? O encarregado. O encarregado ele não é responsável por processamento de dados, tá? Ele não faz a parte de processamento, ele não mexe com essas coisas. O trabalho dele é outro, tá? Nós vamos ver direitinho aqui. Tá? As atribuições dele: aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Por exemplo, quando você nomeia o encarregado, o nome dele é cadastrado divulgado, né, e cadastrado na ANPD. E ele é que vai receber as comunicações que a ANPD tiver que fazer para vocês. Tá? E aí ele toma as providências que for necessário. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. A Magali, pela manhã, ela falou sobre a questão dos fornecedores, dos terceirizados, não foi isso, Magali? Então, o encarregado é que vai orientar essas pessoas. É ele que vai falar o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, tá? Dentro das atribuições dele, tá bom? Inclusive uma coisa que não está descrita aqui, mas que é muito importante, tá? Colocar quando se cria as atribuições do encarregado de proteção de dados, é que antes de você autorizar terceiros a utilizar seus sistemas, você consulta o encarregado. Porque é esse encarregado que vai fazer a análise se ali tem riscos que podem causar danos aos titulares e à própria organização. Então é ele que vai trabalhar com essa possibilidade de acessar ou não acessar tal tipo de dado. Tá? É ele que vai verificar isso. Tá? Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Essas atribuições aqui são poucas, né? Elas estão no corpo da LGPD, lá no artigo 41 da LGPD, primeiro artigo 41 da LGPD. Se vocês estiverem com a apostila aí, isso está na página 35 e 36, tá? Agora, a ANPD já editou a resolução 18, tá? A resolução 18 em 2024, que é a resolução que trouxe as atividades e atribuições do encarregado de proteção de dados, que nós também vamos falar sobre isso, tá? Então vamos seguir aqui. Tá? Bem, a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. Tá? Na minha opinião, Magali, eu não conheço bem a Câmara de vocês, mas por ser uma entidade de pequeno porte e com pouco volume de tratamento de dados, talvez vocês não precisem ter um encarregado formalmente designado, tá? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco sobre esse assunto, tá?
Oi? Tá. Isso. Tá. Então, sim. Sim, sim. Só que aí você vai ter que criar uma função gratificada, tá? Para dar para esse encarregado, tá? Tá bom? Aí também precisa ver basicamente o que é que vocês, qual o volume também de trabalho desse encarregado, tá? E existe um outro ponto que nós vamos falar também, que está na resolução 18, que é a questão de conflito de interesses, tá? Então não é só nomear qualquer pessoa. Tem uma série de análises que vão precisar ser feitas para saber se essa pessoa pode ser ou não o encarregado de proteção de dados, tá? Uma sugestão, isso é sugestão, tá? Não é obrigatório e não está em lei nenhuma isso, tá? Que é, por exemplo, as competências quais que ele precisaria ter. Eu coloquei aqui formação superior em Direito, Tecnologia da Informação ou Administração, tá? Por que isso? Porque não é um funcionário comum. E ele não lida com uma atividade que é comum, tá? Ele tem que ter alguma formação. Não necessariamente essas. Não pode também nomear qualquer um, porque pode ser que a pessoa não consegue executar as atribuições, tá? E uma coisa, se ele for concursado, ter um curso de formação durante o processo de concurso público. Por quê? Porque aí você consegue modular. Apesar de que não existe nenhum tipo de formação ou órgão de classe ou inscrição em órgão de classe, nada, para a pessoa ser encarregada de proteção de dados, tá? Não existe formação específica, tá? Mas não precisa ter, não precisa ter. Até existem certificações, tá? Por exemplo, a FGV faz uma certificação para encarregado de proteção de dados. Só que isso não é obrigatório pela legislação, tá? E aí entra aquela... Ah, sim. E, por exemplo, se você pega uma organização tipo um banco, uma empresa de grande porte, com muito tratamento de dados, eu acho importante ter pessoas... Tem até uma equipe de encarregados, né? Tá? De pessoas para auxiliar o encarregado. Mas, quando é menor, uma única pessoa dá conta sem grandes problemas, tá? Bem, vamos lá. Tá. Tá. Em quanto tempo isso? Um ano? Tá. É pouco. É pouco. Entendi. Tá. Não. Tá. As características. O EPD, que é o encarregado de proteção de dados, é obrigatório as organizações, sejam públicas ou privadas, que realizam tratamento de dados pessoais
nos formatos previstos pela LGPD, devem indicar esse profissional que será responsável por implementar, fiscalizar e reportar às autoridades, a ANPD, quaisquer atividades relativas ao tratamento de dados pessoais realizadas pela controladora ou operadora. Tá? Talvez na Câmara aí vocês tenham mais tratamento de dados pelas operadoras do que pelas controladoras. Pela controladora, tá? Sim, exatamente. Por isso que muitas vezes acaba sendo... Esse profissional não precisa ser uma pessoa física, podendo ser contratado uma pessoa jurídica, empresa, para executar as atribuições previstas legalmente. E este deverá ter a capacidade de comunicar-se com os titulares e com a ANPD de forma clara e precisa e uma exigência contínua na resolução, em língua portuguesa. Tá? Aqui é porque muitas empresas são de outros países, né? E aí acaba tendo essa questão, né? Tem que ser em língua portuguesa. Aqui no Brasil tem que ser, tá? Sendo que o exercício desta atividade não requer nenhuma inscrição em qualquer órgão de controle ou entidade de classe e nem mesmo certificação ou formação profissional. Na verdade, qualquer pessoa que conheça a LGPD e conheça os mecanismos de proteção de dados pode ser encarregado, tá? Pelo menos teoricamente pode ser encarregado, tá? Então vamos aí. Tá? Aqui eu coloquei o texto do encarregado pelo tratamento de dados, tá? As características dele. Tá? Isso está aqui na apostila, tá? Está aqui na página 37. Tá? Bem, o encarregado poderá ser uma pessoa natural, integrante do quadro organizacional do agente de tratamento ou externo a esse, ou uma pessoa jurídica. Tá? O encarregado deverá ser capaz de comunicar-se com os titulares e com a ANPD de forma clara e precisa e em língua portuguesa. E o artigo 14. O exercício da atividade de encarregado não pressupõe inscrição em qualquer entidade, nem mesmo qualquer certificação ou formação profissional específica. Tá? Aquela formação profissional que eu coloquei ali naquele slide anterior lá, que eu falei, curso superior, é porque eu entendo que devido à complexidade da atividade, que inclusive precisa atuar na